Olá, sejam muito bem-vindos à Hub Cybertech Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um estudo que acaba de ser concluído pela FGV Direito do Rio de Janeiro e que destaca que as ameaças de cibersegurança não se referem somente aos ataques e falhas que afetam pessoas e empresas, mas podem impactar o funcionamento das estruturas democráticas e o pleno gozo dos direitos fundamentais de brasileiros e brasileiras. Para nos explicar a essência desse estudo, nós convidamos o professor Luca Belli, que dirige o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV Rio. Professor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por nos atender. Muito obrigado pelo convite. Para começar, professor, eu gostaria que o estudo ele correlaciona a soberania digital e a cibersegurança. Por que e quanto esses dois assuntos estão próximos? Então, um ponto essencial do estudo, eu acho uma das razões pelas quais esse estudo é particularmente inovador, é justamente que não se limita a traçar um diagnóstico técnico ou jurídico da cibersegurança no país ou a destacar quais são as boas práticas, mas, na verdade, quer também uma conexão entre cibersegurança e soberania digital. Então, o que é soberania digital? É, essencialmente, a capacidade de um Estado, de uma pessoa, de uma comunidade, de ter controle sobre a tecnologia digital que está utilizando. Então, de entender o funcionamento, de conseguir a proteção dos seus ativos, dados, servidores, mas também das pessoas. E um ponto que destacamos é que a melhor maneira para conseguir essa proteção, essa soberania digital, também é a capacitação. Então, um ponto essencial da soberania digital, claramente a cibersegurança é uma dimensão essencial da soberania digital. Se você não for seguro, você não pode se chamar de soberano. Mas, do outro lado, é claramente também a autodeterminação no sentido mais puro desse direito, ou seja, a capacidade de enxergar e ser o protagonista do seu desenvolvimento econômico, social, político e tecnológico. E, enfim, também capacitar as pessoas, porque as pessoas, os brasileiros, as brasileiras, não sejam simplesmente consumidores de tecnologia estrangeira que coleta os seus dados diariamente e, de uma certa forma, explora as pessoas como produtores de dados, mas seja também desenvolvedores da tecnologia digital brasileira. É por isso, professor, que uma das passagens do estudo diz que é preciso modernizar, que o país passe por uma modernização educacional? Então, exatamente por isso. Eu acho que também um ponto extremamente inovador do nosso estudo é colocar as pessoas no centro da estratégia de cibersegurança e soberania digital. E chama muito a atenção o fato que, analisando todas as leis de cibersegurança, as políticas de cibersegurança que existem no mundo, na verdade, o alvo dessas leis são os ativos, os dados, os bancos de dados, as infraestruturas críticas, nunca são as pessoas. Porém, um achado do nosso estudo é que mais que 90% dos ataques de sucesso, ciberataques de sucesso, a explicação do sucesso do ciberatacante é o erro humano. Ou seja, a falta de capacitação dos indivíduos, sejam funcionários que trabalham em empresas, seja qualquer cidadão ou cidadã que recebe o link, abre o e-mail com o vírus. Então, essas coisas acontecem por quê? Porque tem uma radical falta de educação digital. Veja bem, não é para dizer que tem alguma categoria de pessoa que é ignorante. Todo mundo é digitalmente ignorante. Ninguém no mundo recebeu uma educação digital.
Então, um ponto também que frisamos ao longo do estudo, até numa proposta de marco regulatório que colocamos no final, é que essa educação, essa capacitação, deve necessariamente ser estudada como um plano multigeracional. E claramente é essencial educar os mais jovens no ensino, até a partir do ensino fundamental. Esse acho que é um ponto muito positivo que está sendo acertado pela nova política de educação digital do governo, que acaba de ser aprovada, que foca muito nas gerações mais jovens. Porém, não podemos esquecer todos os outros, porque quem recebe e-mail, quem é alvo de potencial fraude, phishing, todas aquelas vulnerabilidades técnicas que destacamos, não é somente a criança. Claramente deve ser protegida a criança, mas devemos educar, formar todas as gerações, até com exemplos que digam respeito à vida deles, porque eles possam entender os riscos de um lado, mas também entender as oportunidades e virar criadores, desenvolvedores de tecnologia. Nós vamos falar sobre o marco regulatório mais adiante, mas antes, professor, eu gostaria de falar com o senhor sobre essa de criação de uma política pública. A gente tem lidado muito com cibersegurança do ponto de vista da pessoa, ou da empresa, ou da instituição, ou de um setor específico, mas com uma política de Estado. Falta essa normativa, professor? Então, um dos pontos que destacamos, que na verdade gera a que chamamos de vulnerabilidade institucional ou vulnerabilidade regulatória, é justamente que o Brasil, nos últimos anos, avançou muito, porque várias regulamentações foram adotadas por agências setoriais, como a Anatel, a ANEEL, a ANAC, até o Banco Central, que não é uma agência, mas uma autarquia, adotou o regulamento de cibersegurança. Porém, todas essas regulamentações são adotadas de maneira compartimentada, setorial. Não existe um diálogo entre elas, não existe uma coordenação entre elas, não existe uma visão única e coerente de cibersegurança, de soberania digital pelo país. Essa é uma enorme vulnerabilidade. Veja bem, não estamos simplesmente falando de dos países mais desenvolvidos do mundo, como os países europeus. Na União Europeia existe a agência de cibersegurança há 20 anos. Mas países como a China, que também é muito desenvolvida digitalmente, porém não é necessariamente considerado como um país de alta renda, dos mais desenvolvidos do mundo, tem agência de ciberespaço há 10 anos. É um país que analisamos até no âmbito do bloco BRICS, ou seja, países, amplas economias em desenvolvimento, que têm características parecidas. Então, o Brasil não tem uma agência de cibersegurança. Não existe no Brasil. Então, essa falta de uma agência dedicada que possa criar, inclusive, com um conselho multissetorial, com uma rede de acadêmicos, de centros de pesquisa, um sistema de governanças para receber as ideias e os comentários melhores sobre como lidar com a cibersegurança, mas também implementar essas soluções. Isso não existe no Brasil. Esse é um ponto central da nossa proposta. Criar uma agência nacional de cibersegurança e um sistema de governança multissetorial que possa criar um diálogo contínuo, não somente com essas agências que já existem, que estão regulando, seja setor de telecomunicações, dados pessoais, rede elétrica, mas também com todos os atores que desenvolvem as soluções, que geralmente são desenvolvidas pelo setor privado, a comunidade técnica, os pesquisadores nas universidades, mas então não é possível ter uma abordagem simplesmente puramente governamental. É necessário ter uma instituição que ofereça uma visão e possa implementar essa visão com uma certa continuidade e coerência. Então, o que falta, professor, é essa organização interna, ou seja, um órgão que consiga organizar empresas e pessoas internamente em torno desse tema,
e também que faça a interlocução internacional. Eu queria saber do senhor, o Brasil hoje faz essa interlocução, está inserido na comunidade internacional de cibersegurança, ou essa também é uma ausência? Então, digamos que é bastante triste ver que o Brasil, por várias coisas, seja no âmbito das políticas digitais, seja até de soberania digital, eu vou falar disso daqui a 2 minutinhos, foi não somente um precursor, um pioneiro, mas uma liderança global, né? Na época, há 10 anos, depois das revelações do Snowden, que, aliás, eram justamente sobre falta de cibersegurança ao nível nacional, até que chegou a interceptação ilegal da presidenta Dilma naquela época, é que até hoje não foi resolvido, aliás, né? Não, é uma situação que ainda está perdurando há 10 anos, né? E vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, mas o meu ponto é o seguinte: nos últimos 10 anos, não fizemos nada para reconstruir aquela liderança que a gente tinha naquela época. Naquela época das interceptações da Dilma, a presidenta Dilma Rousseff foi na ONU, junto com a Angela Merkel, a liderar uma resolução sobre privacidade na era digital. Foi principalmente liderada pelo Brasil e a Alemanha. E depois passou a época do Brasil como estrela internacional das políticas digitais. Houve uma época, nos últimos, especialmente 5 ou 6 anos, nos quais a política brasileira foi basicamente inexistente ao nível internacional, graças à atividade de agências específicas, né? Como, por exemplo, a Anatel, que foi muito ativa no âmbito das discussões da ONU, da União Internacional das Telecomunicações sobre cibersegurança, ou até muito mais recentemente a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é bastante ativa até internacionalmente em discussões sobre segurança de dados, porém falta uma política, uma visão única. É muito ruim, até burro, ver que o Brasil está nessa situação, porque o Brasil, há 20 anos, em 2003, era pioneiro de políticas de software livre, que é um dos maiores vetores de soberania digital. Software livre é libertador, é uma tecnologia empoderadora, que permite às pessoas entender o funcionamento da tecnologia e construí-la, desenvolvê-la. Então, há 20 anos, o Brasil era digitalmente soberano. Hoje em dia, não é. É basicamente uma colônia digital que é vítima das escolhas alheias. Eu acho que não deve ser necessariamente assim. Nada contra a tecnologia estrangeira, claramente não. Mas tem uma coisa é ser aberto a qualquer tipo de tecnologia, uma coisa é esquecer totalmente que a tecnologia não é simplesmente algo de empoderador, é também um instrumento de controle, sujeição, colonização. A gente tem evidências muito claras. Há 10 anos, eu não me canso de destacar que somente há 2 anos a União Europeia proibiu os fluxos de dados com os Estados Unidos, justamente porque ainda o sistema americano é o mesmo que existia há 10 anos, com vigilância contínua. Então, é um pouco burro ainda estar nessa situação e não considerar a tecnologia como verdadeiramente um enorme vetor de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. E não dá para dissociar tecnologia e cibersegurança, é isso, né, professor? Pois então... Eu gostaria de entender... Por favor, prossiga. Não, pois então eu acho que o desenvolvimento tecnológico, o uso da tecnologia deve ser entendido numa perspectiva de soberania digital, enxergando os efeitos positivos e negativos da tecnologia. Mais uma vez, não adianta anunciar a transformação digital, a digitalização como um processo necessariamente positivo. Tem também muitos riscos. Eu acho que a melhor maneira de prever e mitigar esses riscos
é, de um lado, ter uma política, uma visão nacional, do outro lado, saber como implementá-las, aí precisamos de uma agência necessariamente, e depois investir de maneira maciça nas pessoas, no desenvolvimento pessoal e tecnológico do país. E vocês indicam a criação de um marco de cibersegurança e soberania digital. E a pergunta é a seguinte: não seria mais uma regulação sobre um tema que já está encaminhado no Brasil? Por exemplo, nós temos o marco da privacidade de dados. Agora nós teríamos o marco da cibersegurança. Seria isso, professor? Então, claramente, esse é um ponto, inclusive, que destacamos nessa proposta. A nossa proposta de marco regulatório, em larga medida, almeja criar uma conexão entre os marcos regulatórios que já existem, inclusive as agências que já operam, e ampliá-la no sentido de introduzir também as boas práticas internacionais sobre cibersegurança. Já existem, por exemplo, na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, existe a obrigação de adotar todas as medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança de dados. Porém, não existe nenhuma linha diretriz da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre como fazer. Não existe nenhum tipo de linha diretriz sobre como realizar a auditoria. Não existe nenhuma conexão entre essa regulação setorial, dados pessoais, e a regulação, por exemplo, da Anatel sobre cibersegurança no setor das telecomunicações, adotada em 2020. Então, já existem muitas regulações, mas não dialogam entre elas, não são atualizadas. E, mais uma vez, o problema principal é que, de um lado, não existe essa visão sistêmica, e, de outro lado, não existe um enfoque, principalmente, na pessoa que é usuária de tecnologia ou que pode desenvolver também tecnologia. Um ponto também que destacamos é que não existe uma conexão com as políticas e a legislação que necessariamente precisa ser criada sobre cibercrime. Por que eu estou falando que necessariamente precisa ser criada? Por duas razões. De um lado, os perpetradores de ataques cibernéticos são geralmente qualificados como cibercriminosos, né? Então, existe alguém, ator de má-fé, que tenta a invasão de sistemas alheios ou a manipulação de qualquer tipo de ativo ou de indivíduo, né? Por meios digitais. Do outro lado, é um ponto que destacamos no estudo, é que, o ano passado, o Brasil assinou a Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa. Então, o Brasil, hoje em dia, tem uma obrigação de direito internacional de criar uma lei de cibercrime. Então, estamos num momento histórico no qual já temos algumas regulações setoriais, já temos a obrigação de criar uma lei sobre o cibercrime, mas ainda não temos uma visão sobre como fazê-lo, nem uma instituição que possa nos ajudar a fazê-lo. Temos a enorme oportunidade de fazê-lo bem, ou seja, conectando todos esses pontos, criando uma agência especializada, independente, com um orçamento dedicado para fazer as coisas da melhor maneira possível, e também idealmente, utilizando também essa agência como, não somente como um sistema, a coordenadora de um sistema de governança nacional, mas também a conexão com o sistema mais amplo internacional. Aí, cabe também destacar que uma boa porcentagem dos ciberataques que acontecem são de natureza transnacional. Raramente, o hacker ou o grupo de hacker está no prédio do lado do seu e a organizar o ataque. Geralmente, são grupos que, aliás, atuam com a invasão de servidores, de computadores alheios para perpetrar o ataque, né? E aí é muito difícil também, esse é um ponto extremamente difícil sem uma cooperação
internacional em termos de cibercrime, que é o que essa convenção que o Brasil assinou ano passado proporciona. Por quê? Porque é muito difícil, em termos técnicos, identificar a atribuição, identificar quem é na origem do ataque. É ainda mais difícil em termos jurídicos, porque existem normas extremamente complexas, divergentes, e é ainda mais difícil politicamente, né? Porque aí até acusar um grupo associado talvez com um país estrangeiro, seja a Coreia do Norte, seja um outro país, de ser na origem de um ataque que vai derrubar talvez os servidores de uma operadora telefônica ou de um governo estadual, é algo politicamente muito sensível, né? Porém, esse tipo de cooperação é necessário. E, mais uma vez, um ponto que também destaca no nosso estudo é que não precisamos ver esse tipo de cooperação, esse tipo de sistema numa perspectiva de repressão. Mas, ao contrário, colocamos a necessidade de soberania digital justamente para ver todo esse tipo de sistema novo que precisa ser criado como uma oportunidade para desenvolver emprego, para desenvolver, para dar mais oportunidades às pessoas. A razão pela qual existe esse número enorme de ataques, de ciberataques no Brasil, que vem do Brasil mesmo, é porque existe uma quantidade de talentos enorme, e ao invés de ser direcionada pelo bem, pela construção de soluções de cibersegurança, na falta de oportunidade, está sendo direcionada para o cibercrime. Mas esse é o problema, não é das pessoas inteligentes que não acham um trabalho e que se tornam cibercriminosos. É um problema de falta de políticas públicas, que não ajudam a direcionar essa enorme quantidade de talentos em algo de muito útil para o país. E, professor, vocês pensaram em alguma forma levar ele adiante para que ele não se encerre aqui na conclusão do estudo? Então, primeiramente, lançamos esse estudo semana passada na FGV com uma conferência internacional e eu fico muito feliz em ver que gerou muita atenção também na mídia, justamente porque é um assunto extremamente importante, né? Qualquer indivíduo, qualquer empresa, qualquer administração pública pode ser alvo e muito provavelmente será alvo de ciberataque, né? Então, não adianta pensar que é uma preocupação de outras pessoas, de outra empresa. A melhor maneira é criar uma estratégia de prevenção de risco, até de capacitação, como expliquei antes, justamente para entender quais são os riscos e as oportunidades. Esse é o primeiro ponto que destacamos semana passada, até com vários atores do governo, das empresas privadas, dos parceiros acadêmicos, até em âmbito internacional. Mas essa foi uma primeira etapa. Lançamos o estudo semana passada e também convidamos aos comentários, aos feedback de qualquer pessoa que esteja interessada a baixar o nosso estudo. Colocamos já em acesso livre no site do nosso projeto, que chama CyberBRICS, Cyber como Y e BRICS como o grupo dos países do bloco BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É cyberbrics.info. Lá nas publicações está em acesso livre o estudo, que pode ser utilizado para qualquer pessoa, e isso no qual estamos recebendo comentários de parceiros acadêmicos, especialmente, que já nos enviaram. E a intenção é criar depois mais um evento, criar ainda mais aproximação até com os tomadores de decisões públicos, para utilizar esse estudo como uma proposta verdadeira, para que seja útil para criar um certo interesse que eu vejo socialmente já existe. Porém, eu acho que precisa, talvez, é uma boa oportunidade também essa mudança de governo e de legislativo, porque de um lado é claro que tem muita mais atenção às propostas que vêm da sociedade, e do outro lado também é um momento no qual as ideias diferentes podem ser aproveitadas mais para um legislador, um governo que também procurando novas ideias sobre como atuar nos próximos 4 anos. Então, o nosso objetivo e também a ideia de lançar estrategicamente esse estudo nesse momento é justamente tentar chamar a atenção dos tomadores de decisões, porque esse estudo não seja simplesmente um belo estudo acadêmico que podemos
apresentar na Torre de Marfim entre professores para nos cumprimentar sobre as excelentes notas de rodapé, mas também para que seja útil no desenvolvimento social do país. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e espero que voltemos a falar sobre o assunto em breve. Espero também. Muito obrigado.